galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde eu falo de qualidade de vida no seu aspecto mais amplo de saúde, desde saúde física, saúde mental, a saúde financeira, saúde profissional. Um lugar para todos aqueles que buscam ter uma vida com mais qualidade. E hoje, finalmente, depois de conseguir encaixar as agendas, eu estou trazendo aqui uma amiga super querida, doutora Ana Paula. Demorou, mas conseguimos. Demorou, mas eu vim. Muito obrigada por você ter topado estar aqui, pelo seu tempo, né? Por tudo. Depois de tanto a gente tentar, finalmente a gente conseguiu. Obrigada, Manu, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vou ler uma mini bio aqui da Ana e depois eu quero que ela se apresente como ela, de uma forma mais informal. Então, a doutora Ana Paula é neurologista pela USP, especialista em estresse crônico e burnout, autora do livro E Agora? Como ficam nossas emoções após a pandemia? Palestrante em saúde mental e host do podcast Neurotalks, onde eu já tive o prazer de estar lá. Isso mesmo. Aliás, o episódio da Manu ficou incrível. Quem tiver curiosidade, vai lá no Neurotalks e busca lá Manu Rios. Ficou muito lindo o nosso episódio. Então, Ana, agora se apresente de uma forma mais leve, mais informal aí pra gente. E você sabe que isso é uma coisa que eu falo muito nas palestras, né, que eu faço, assim, porque muita gente se define quem eu sou, né? Quem eu sou, então, tudo isso que a Manu falou são coisas que eu me orgulho muito, que falam muito sobre a minha trajetória profissional e tantas outras coisas além do que ela disse, muito gentilmente, muitas outras coisas que eu já fiz. Mas isso fala sobre as coisas que eu faço, né? Que é a coisa do fazer. Mas quem eu sou de verdade, né? Então, eu sou Ana Paula, eu sou mãe da Gabriela e da Maria Fernanda, que são umas gêmeas lindas, maravilhosas. Mãe coruja, eu sou também. A Gabi Amafê tem 11 anos. Eu sou casada com o Ricardo. Tenho uma pet linda, linda, que é uma Shih Tzu que chama Maitê, que tem 2 aninhos. Eu sou mãe da pandemia, tá? Eu sou aquela mãe de pet que pagou a língua, que falou que nunca ia ter cachorro. Pois é, minhas filhas me dobraram e eu tive cachorro. Sou bailarina. Não bailarina, mas assim, eu me arrisco, né? Eu me formei bailarina clássica e depois de muitos anos retomei aí, depois dos 40, então já faz, sei lá, uns 6 anos que eu voltei a dançar e reencontrei na dança um prazer aí, é uma forma de manter meu autocuidado. Sou uma pessoa bastante ansiosa, bastante agitada, e acho que uso muito desse tema que eu trabalho e que eu faço para minha própria, para eu mesma poder me cuidar e tal, e estar sempre vigilante com a minha saúde mental. Sim, e Ana, é muito legal você falar isso, porque uma coisa que eu tenho percebido com todas as pessoas que já passaram aqui é que a maioria delas buscou em algo que serviu para própria vida, né? Para trabalhar hoje, para Uhum, ajudar outras pessoas hoje, né? uhum, Ferramentas que ajudaram essas pessoas e que elas perceberam que podiam também ajudar outras pessoas. E eu uhum. acho que esse é o verdadeiro propósito da vida, né? Se fala tanto nessa palavra propósito e as pessoas buscam tanto o propósito, e a gente só precisa olhar para a nossa vida, né? Você falou de diferenciar o que você faz de quem você é, e em tempos de pandemia de doenças mentais, né? Podemos dizer assim, eu acho que isso é cada vez mais urgente. A gente se conhecer, como a Exato. gente se define, quem a gente é, quais as nossas qualidades. Eu falo muito disso, né? Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, como tem sido hoje o perfil no seu consultório, Uhum. né? Você é uma neurologista, mas que acabou aderindo aí, abraçando aí, né, as doenças mentais por motivos óbvios e vários. Como é o perfil hoje do teu consultório e como você percebeu se teve essa mudança aí pré, pós-pandemia? Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Bom, então é assim, Manu, eu há um tempo atrás, né, eu sou neurologista já há 17 anos,
E eu tô aqui entregando a minha idade, Ah, mas eu não tenho mais vergonha nenhuma de falar a minha idade. E aí, você sabe que eu sempre trabalhei com as doenças neurológicas tradicionais, né? Você, como uma enfermeira de ala neurológica, sabe muito bem, né? Então, AVC, demência de Alzheimer, a Parkinson, esclerose múltipla, dores de cabeça, insônia, distúrbios do sono, enfim, e epilepsia. Então, eu sempre trabalhei com essas doenças ditas tradicionais na neurologia. Porém, sempre me chamou muito a atenção e cada vez isso foi ficando mais frequente, acho que até por uma questão pessoal, porque eu tenho um distúrbio de ansiedade que eu falo no meu livro, que eu trato desde os 17 anos, né, um transtorno de pânico. Então, eu sempre comecei a ficar observando o papel do estresse e da ansiedade, né, e da saúde mental nesses transtornos, né? Na descompensação desses transtornos, por exemplo, claro que um pânico não vai, uma ansiedade não vai levar ninguém a ter epilepsia, mas desde que a pessoa sim, seja um epilético, pode, ele sim. está passando por uma fase de um estresse muito grande, isso vira um gatilho. Vamos supor também a própria demência, né? Um paciente tem um declínio cognitivo leve. É claro que isso não é gerado por um transtorno ansioso, mas desde que a pessoa esteja passando por um Sim. transtorno mental, a memória também vai ser agravada. E eu comecei a perceber o papel do estresse nas doenças neurológicas e comecei a ficar muito curiosa em estudar mais isso, me aprofundei nesse tema e foi nítido demais a mudança, né, da incidência, da prevalência disso no pré-pandemia e no pós-pandemia, né? E isso, inclusive, que motivou o meu livro que eu falo sobre saúde mental pós-pandemia. Uhum. Então, a própria Organização Mundial de Saúde fala que a gente, depois da Covid, a próxima pandemia é a pandemia dos transtornos mentais, né? Então, no consultório, nossa senhora, assim, eu particularmente estava aqui falando para a Manu nos bastidores que tenho tido um grande desafio pessoal aí de manter o meu autocuidado, os meus momentos de pausa, porque estou muito cansada, Você está estou sendo muito muito demandada, uma né? demanda muito grande de atendimentos no consultório, mesmo tendo aí aumentado a minha equipe. Eu tenho hoje pessoas que me ajudam, médicos que trabalham comigo, mas assim, a demanda de palestra, essas questões, porque é um tema hoje em dia que muita gente está realmente precisando, né? Sim. E, por um lado, eu fico muito feliz por estar ajudando muita gente, seja no âmbito ali individual, no consultório, no 1 a 1, como na internet. Eu tenho um podcast, né, que a gente fala muito sobre isso, e aí tem um alcance muito grande. Sou muito ativa nas redes sociais, no Instagram, e com isso sei que acabo atingindo muita gente. Nas palestras que eu faço, muita gente também é impactada, mas por outro lado, tem a Ana Paula, Sim. aonde ela se recarrega, né? E eu preciso estar muito atenta para não deixar o meu trabalho também, esse estresse do meu trabalho do dia a dia, tomar conta daquilo que eu sou. Então, sim, eu tenho uma amiga enfermeira muito querida, é uma das minhas melhores amigas, que ela fala para mim assim: Ana, acho que você trabalha com burnout porque você tem uma tendência gigantesca a ter burnout, né? Porque quando eu tive ali o meu quase burnout, ela estava do meu lado, né? Eu fui secretária de saúde de Santo André e ela era minha diretora de gestão estratégica. E ela vivenciou isso comigo, né? Esse meu grau de entrega, de quero fazer, quero fazer, quero fazer, e não vejo nem a hora de parar, sabe? Meio que um Sim. flow, meio que uma coisa maluca, e aí a hora que você vai ver, você já deixou tua vida pessoal. E aí também quebra aquele mito de que às vezes as pessoas acham que tem burnout porque estão sobrecarregadas no trabalho, insatisfeitas, infelizes, e a grande verdade é que a maioria das pessoas que tem burnout é porque se entregam tanto ao trabalho, porque amam tanto aquilo que fazem, que acaba não separando vida pessoal de vida profissional, né? Exatamente. É um excesso de entrega, é um excesso de amor. E isso é um paradigma, assim.
falar, e eu gosto muito de falar isso, sabe, Manu? Porque quem sofre burnout são tantos sofrimentos, né? A pessoa tem que ficar provando para o advogado que está em burnout, tem que provar no INSS para poder convencer ali um médico perito que muitas vezes nem olha na cara dela Sim. e acha que é frescura. Tem que convencer, às vezes, a própria família que fala. Levanta daí, vai trabalhar, mas você tem tudo. Que doença é essa, né? Como assim? Você está cansada de trabalhar? Então, é importante que pelo menos a gente saiba que essa pessoa só entrou nisso Sim. pelo excesso de amor e de dedicação. Ô, Ana, eu quero falar bem do basiquinho, porque algumas pessoas, e eu acho que confunde todo mundo, sabe? Primeiro, assim, queria que você falasse um pouco de estresse, Uhum, porque a gente sabe que tanto o estresse como a ansiedade, fisiologicamente, existe um padrão normal que faz bem, né? O estresse, ele é uma resposta do nosso corpo para a gente reagir de alguma forma. uhum. Mas passa do ponto e se torna um estresse patológico, né? Então, deixando claro isso, né? Que tem o estresse e a ansiedade normais, né? Da nossa fisiologia que está funcionando, mas o que é o estresse crônico? A partir de que momento você começa a caracterizar, e eu quero começar a falar do estresse, para depois ir para ansiedade, depressão, até chegar na síndrome de burnout, né? Que Uhum. é esse conjunto de coisas aí que acontece. Então, fala do basicão, assim, o que é o estresse patológico, o estresse crônico? Até porque essa pergunta é muito boa, porque justamente eu acho que tudo começa no estresse, né? Na verdade, o estresse, Manu, é uma resposta ao nosso organismo a algo que não está legal, né? A algo que aconteceu no meio externo. Então, eu tenho um estímulo externo e internamente o meu corpo tem várias modificações para se adaptar àquela situação, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui gravando com você esse podcast, então isso é uma situação diferente para mim, anormal para mim. Então, naturalmente, eu entro numa situação, numa condição fisiológica de estresse. Mas é um estresse ruim? Não, não é um estresse ruim, é um estresse bom, positivo. É um estresse que aumenta a minha concentração, aumenta o meu foco, faz eu ficar presente aqui no momento e não ficar pensando o que eu vou fazer daqui meia hora, faz eu conseguir manter a minha linha de raciocínio e não esquecer as palavras que eu tenho para te falar. Então, e além do que eu estou falando do ponto de vista cognitivo, tem modificações físicas, Fisiológicas. fisiológicas também, né? Que vão mexer aí no meu intestino, no meu coração, na minha pressão arterial, uma série de coisas. Porém, esse estresse, se ele for contínuo, então, por exemplo, você está numa situação, num ambiente, seja familiar, seja numa relação conjugal, seja numa relação de trabalho, onde esse estímulo de estresse é contínuo, onde você não tem ali os momentos de pausa, de descompressão e tudo mais. Esse excesso de estímulo começa a te gerar sofrimento. E quando ele te gera sofrimento, que são as dores físicas, que é a dor de barriga, sensação de bolo na garganta, pensamento acelerado, taquicardia, sudorese, dor no estômago, formigamento no corpo, dor de cabeça, insônia. Quer dizer, esses sintomas começam a te incomodar, aí já virou um estresse crônico que está gerando sofrimento mental e físico. Se isso está relacionado a um excesso de medo, eu tenho um desenvolvimento de um transtorno ansioso, né? É o estresse é o estresse crônico por um medo patológico, né? Um medo que não é real, algo né? que não é real, e aí eu desenvolvo um transtorno de ansiedade. Transtorno de pânico, ansiedade generalizada, fobia específica, fobia social e tal. Se é
um estresse crônico associado a um estímulo de algo relacionado ao meu humor, que me leve a ter muita tristeza, eu posso desenvolver uma depressão. E essa depressão, muitas vezes, tem sintomas físicos, né? E se está relacionado ao meu trabalho, isso pode me levar a um esgotamento físico, mental e cognitivo, que a gente chama de síndrome de burnout. Então, entenderam que tudo começa no estresse, né? Do estresse Exato. você vai categorizando aí todas essas outras coisas, esses transtornos mentais que vêm aparecendo, né? E tem um número que me assustou muito, que eu até hoje mesmo estava vindo para cá, eu gosto muito de olhar para os números, que 19 milhões de brasileiros têm depressão. Isso fora as subnotificações, Subnotificados. né? É, quais são, Ana, os primeiros sinais? Assim, eu quero trazer bem para a teoria mesmo, porque é muito difícil, né? Como essas doenças não são doenças diagnosticáveis por exames, né? São as doenças invisíveis, né? Quais são os primeiros sinais de alerta para você perceber que você está numa depressão? Porque eu vou dizer para você, até eu, lembra que um dia eu falei para você, eu tô com medo de estar entrando numa depressãozinha? Sim. Porque a gente também tem a sensação de que as pessoas deprimidas são aquelas que ficam largadas na cama 24 horas, né? E existem os depressivos funcionais por aí, né? Sim. Então, quais são, assim, os primeiros sinais de alerta de que você pode estar entrando numa depressão leve? Tá. A depressão ela pode se manifestar de diversas formas. Tanto essa perda de energia profunda, que você realmente tem uma indisposição tremenda, que não tem nem vontade de sair da cama, né? Que é aquilo que a gente conhece como uma depressão grave, né? Mas isso que a Manu trouxe é importante, né? A depressão leve, que é essa que passa despercebido muitas vezes, também gera muito sofrimento. Então, uma angústia ou uma tristeza ou uma falta de alegria, de satisfação pelas coisas que antes te faziam sentido. Então, por exemplo, eu gosto muito de ir ao balé e de, sei lá, ir ao shopping com as minhas filhas, tomar um sorvete. São coisas que eu curto muito. E aí, de repente, isso passa a ser essas coisas passam a não fazer mais tanto sentido, não tem mais tanta graça, sabe? As coisas perdem a graça, né? Então, assim, acho que é um importante sinal de alerta. A Manu gosta de correr, de pedalar, perdeu a graça para ela. Opa, né? Sair com os amigos, tocar, né? A Manu é musicista, quer dizer, perdeu a graça. Opa, como é que perdeu a graça? Algo que eu curtia, estar com meus amigos, fazer tal coisa. Eu prefiro não ir. Não, prefiro ficar aqui no sofá, opa, né? Não sei, uma vontade de chorar meio, sei lá, sem explicação, do nada. Ou às vezes tem uma explicação, mas é um choro que talvez há um tempo atrás você não se emocionasse tanto. E você fica com uma angústia, uma melancolia, né? Então, é uma depressão que você pode perfeitamente estar trabalhando, produzindo, fazendo suas coisas normalmente, né? E, além disso, você pode começar a ter sintomas físicos, como perda de sono, dores no corpo, dores de cabeça, diarreia, que aí são sintomas aí do estresse crônico, né? E aí, só para a gente voltar um pouquinho, uma coisa importante que a gente não falou. O estresse crônico, ele acontece, esses sintomas todos, eles acontecem pelo cortisol e adrenalina juntos, que são liberados a partir desse estímulo, né, no nosso sistema límbico, que vai liberar através de 2 eixos neuroendócrinos, tanto cortisol quanto adrenalina. Eu sempre gosto de falar isso, Manu, para a gente saber que tudo que a gente sente não é frescura, não é imaginação, não é corpo mole, não, na verdade são modificações físicas que acontecem realmente no nosso corpo. Sim. E a própria depressão, ela tem fases, né? Você deu da fase mais leve até a fase mais grave. A pessoa que começa a perceber tô quase fazendo uma consulta aqui, gente. Maravilhoso. A pessoa que começa a perceber esse desânimo em fazer as coisas que te dava prazer,
você acha que ela de cara procura um médico, de cara procura uma terapia? Qual é esse caminho? Porque eu acho que o maior Uhum, medo das pessoas, e eu falo por mim também, tá? Eu tenho uma família com um histórico de alguns transtornos mentais que me deixam em uhum, alerta, sim. né? A gente sabe que tem uma influência aí hereditária. E, e eu vou dizer para você, eu acho que o grande medo da população são os remédios, Remédios, né? Tem que tomar né? remédio. Não quero tomar Não quero remédio, tomar não quero remédio, não tomar quero cair nos remédio, não remédios. quero cair nos remédios. Por um lado é bom, né? Uhum, Porque evita as automedicações aí que a gente claro. vê cada vez maior. Mas a gente tem aquele momento que fala, cara, é preciso o remédio. Então, a Uhum, pessoa que começa a perceber esses primeiros sinais, uhum. qual é a indicação? Bom, primeira coisa, isso que a Manu trouxe é muito importante. Se você tem um histórico familiar de depressão, bipolaridade, né? Ah, meu pai era bipolar, a minha mãe tinha pânico. Então, seja um transtorno ansioso, bipolar, depressivo, esquizofrenia, história de suicídio na família, pode ser família até segundo grau, tá? Você já tem um risco 40% maior de desenvolver um transtorno mental mais Na minha grave. família tem esquizofrenia, bipolaridade e suicídio. Então não preciso nem falar nada, né, para a senhorita. Então o que que acontece? A Manu, como ela tem esses fatores, percebeu que algo não está legal, terapia, tá? E aí eu acho que assim, é uma depressão leve, né? Você tem um ambiente, aí você acho que é legal você perceber coisas como eu estou praticando atividade física, assim, eu tenho válvulas de escape, digamos assim, momentos em que eu consigo me recuperar. Então, por exemplo, não tenho filhos, pratico esporte, consigo, moro num lugar que é legal, que é adequado, não estou vivendo um ambiente familiar tóxico no momento. Então, talvez uma psicoterapia e uma orientação com Não estou minimizando a terapia, muito pelo contrário, pelo Aham. amor de Deus, eu sou Sim, super claro. da terapia, faço terapia há 30 e poucos Eu anos falo que já. hoje em dia eu deixo de comer, mas não deixo de pagar Pelo amor terapia. de Deus, não, terapia é oxigênio. E aí, sim, um bom psicólogo, ele vai saber falar para você, olha, acho que está na hora de buscar ajuda médica, Uhum. tá? Que também não é vergonha para ninguém. Sim, claro. Agora, você tem esses sintomas leves, mas você tá super sobrecarregado, você tem um ambiente familiar tóxico, você não conta com a ajuda de ninguém, você tem filhos pequenos, você mora numa cidade super estressante, você fica 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. Vai dar ruim. Vai dar ruim, já vai no médico, entendeu? Então, assim, acho que tudo bem. Ah, não sei, não quero. Então, você pode começar no terapeuta, né? Sim, Todo mundo tá na dúvida, pode começar no terapeuta, né? Mas eu já tô dizendo que o terapeuta já vai, eu tô indo já um passinho um pouco além. O terapeuta, ele vai avaliar tudo isso. Quer dizer, a sim, Manu, sim. ela é maratonista, ela é super atleta, ela tem os momentos ali de autocuidado com a música, com os amigos. Então, peraí, eu acho que talvez medicamento não seja necessário nesse momento. A Sim. gente talvez consiga outras, através de outros caminhos. E a gente tem que confiar, eu acho, no profissional que está te cuidando, né? Claro. Porque não é interesse do médico, ou não deveria ser, porque tem profissionais e profissionais, não é interesse do médico que você fique dependente do tratamento ou dependente da medicação. Eu, infelizmente, a maioria das pessoas que me buscam já estão num grau de sofrimento tamanho que a grande maioria sim toma remédio, mas um ou outro não indica o remédio ou tira o remédio, né? Mas aí qual que é o problema, Manu? É justamente isso. E a conscientização que eu faço na internet, no Neurotalks, no Instagram, nas palestras e tal, não deixa para buscar ajuda na hora que a vaca foi pro brejo. Porque aí, pessoal, o caso, assim, a possibilidade de tratamento, de voltar ao ponto de equilíbrio, a chance de tirar o remédio, a chance de você precisar de uma dose baixa por pouco tempo, Sim. é muito pequena, né? Eu tenho um caso de um paciente que eu gosto sempre de falar e pedir autorização dele. Falei, posso sempre levar o teu caso para onde eu for? Ele falou, pode.
Esse paciente, ele tem 45 anos, é servidor público, que a gente sabe que geralmente já sofre um estresse danado, mas ele sempre fez terapia. E ele começou a perceber uma série de sintomas físicos que não eram interessantes, que poderiam ser ali um burnout, tá? Teve muita insônia, crises de pânico, dor de cabeça e perda de memória. Eram os sintomas principais. E tinha um pouco de diarreia também. Diarreia, assim, que não tinha explicação. Dor de barriga e diarreia quando tinha uma reunião e tal, saía correndo. E aí ele me procurou e naquele momento eu pedi para ele se afastar. Eu queria afastá-lo pelo menos 2 meses, mas ele não quis. A gente teve ali uma discussão. Ele afastou só 15 dias, infelizmente. Mas esses 15 dias serviram muito para que não é comum, tá, gente? Burnout, geralmente a gente afasta meses, às vezes até anos. E às vezes a pessoa não volta para o mesmo trabalho. E ele começou o tratamento com remédio e tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez. Absolutamente tudo, Manu, tudo. Começou uma atividade física, fazia todos os dias. Na época, ele intensificou a terapia, foi para 2 vezes por semana. Eu pedi para ele ter uma coisa de lazer, ele aprendeu um instrumento musical, fez uma viagem. Tudo que eu pedi, ele fez. Depois de 15 dias, ele já estava um pouco melhor e conseguiu voltar para o trabalho. E a gente foi fazendo uma volta para o trabalho gradual. Bom, resumo: em 4 meses, ele conseguiu voltar a se relacionar tão bem do trabalho que ele foi promovido. Que é raríssimo isso acontecer no burnout, tá? Porque geralmente você cria ali uma aversão, né? E ele conseguiu ser promovido. E mais, recentemente, depois de completar 8 meses de tratamento medicamentoso, eu consegui tirar o remédio dele. Que, assim, para burnout é quase que uma medalha de ouro, assim, sabe? Aí é que a gente mostra, né, Ana, a importância de você entender que o remédio não é milagroso, né, que existe toda uma questão de estilo de vida e cada vez mais a gente precisa falar de estilo de vida, né, sobre escolhas que são nossas, não é o outro. Porque uma coisa é você estar no trabalho com algumas coisas que você não controla. Outra coisa são as escolhas de hábitos que são nossas, né? Não tem nenhuma criança, somos todos adultos e temos que ter autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas. E além disso, né, acredito, não conheço teu paciente, mas acredito que ele também tenha tido uma rede de apoio, né? Muito Porque grande. imagina, uma pessoa que está em depressão profunda, como que você faz para ela, né? Um burnout que está ali cheio de coisas, como que você faz para Então, ele tem uma estrutura familiar, uma esposa, filhos muito, muito bacanas. E é isso, assim, o que eu vejo de muito diferente no caso dele e dos outros centenas que eu atendo, o momento de pedir ajuda. Ele percebeu que tinha algo esquisito, ele foi correr buscar ajuda. Porque, gente, o que eu mais tenho, Manu, é gente que chega assim, doutora, faz 6 meses que eu tô ruim. Faz 1 ano que eu tô sem dormir. Faz 2 anos que eu tenho dor de cabeça diária. Faz 8 meses que eu tenho diarreia diária. Gente. E é engraçado, porque aí voltando para o que você falou ali no começo, né? Que você falou, eu sou neurologista, eu atendia as doenças, né, mais tradicionais da neurologia, eu comecei a perceber, porque eu falei isso em algum outro podcast, acho que foi com a Luana que eu gravei, que a medicina, ela dividiu a gente, né? E, óbvio, tem um lado bom disso, né? Que torna o profissional mais especialista, com um olhar mais afiado para aquilo, mas que a gente nunca pode perder a integralidade do ser humano. E você começou a ter esse olhar, porque é isso, é uma dor de cabeça. Eu tenho sempre essa dor de cabeça. As coisas que não são comuns que a gente vai normalizando, né? É a Que dor de cabeça comum, mas normal. não é normal. Eu pergunto assim, você tem dor de cabeça? Eu tenho. Não tenho. Aí depois, não, doutor, eu tenho aquela dor normal. Aquela dorzinha Aí eu normal. falo, meu Deus, mas o que é dor normal? Ou tem uma dorzinha no estômago, mas é do café, né? É normal. Então, assim, a importância da gente integrar o ser humano e olhar que esses sintomas isolados podem fazer parte de algo muito maior. Aliás, na maioria das vezes, na verdade, o nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro, né? O que a gente tem de sintoma é só uma somatização de coisas
que não são doenças físicas, né? Normalmente. Ana, assim, você sabe, na minha última sessão de terapia, e abrindo aqui o meu coração, eu virei para ela e eu falei, olha, tem algumas coisas que estão acontecendo comigo que não são normais, que eu tô vendo que tá fugindo do meu normal e que me acendeu uma luzinha de verdade, assim, né? Porque é isso, eu amo praticar esporte e aí de vez em quando tá pintando um desânimo em fazer isso, e aí eu fico, tô naquela fase da pré-menopausa já, onde os hormônios também já estão despencando, então assim, né, Que isso acaba com a gente. que fica, eu fiquei naquela dúvida, eu falei assim, cara, será que será que tem uma coisa junto? Então, de acender mesmo esse alerta de que tá despencando os hormônios, aí já catei a Ju, falei, Ju, olha Aham. para isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, assim, eu tô vigilante, né? Sim. Assim, não me reconheço em depressão, né? Porque, assim, acho que quem me conhece até acharia difícil me ver com esse diagnóstico, mas a gente tem as nossas, né? Os nossos questionamentos ali, acho que depois dos 40 anos a gente vai se perguntando muitas coisas e eu acho que por isso, gente, que a gente tem que cada vez mais olhar para a gente de quem eu sou, qual o propósito da minha vida, o que que eu quero para o meu futuro, porque eu acho, Ana, e me corrija se eu estiver errada, a gente vive nesse turbilhão de tantas coisas, tantas informações, nessa correria louca e que é muito fácil a gente entrar num piloto automático, da gente não saber mais quem a gente é e o que a gente quer para nossa vida, Isso, e a gente né? se resumir ao que a gente faz, Sim. que é a nossa conversa inicial, né, Sim, Manu? exatamente. Então, assim, por isso que no final, desde o meio do final do ano passado para cá, eu passei alguns desafios pessoais e que esse ano eu falei, uma das minhas metas para 2023 foi fazer um retiro Vipassana, que é um curso de meditação que você fica 10 dias em silêncio. Eu falei assim, vai ser esse ano. E quando foi em abril, assim, me veio um negócio, falou, você tem que ir agora, você tem que ir agora. E eu fui. E Uhum. realmente, assim, foi um momento de uma reconexão comigo que fez toda a diferença, né? Então, por mais que a gente tenha essa correria, né? Você trabalhando com saúde mental, eu trabalhando com estilo de vida, que a gente tem cada vez demandas maiores e que para a gente é um prazer enorme tá passando informação, né? Esse podcast nasceu disso, inclusive, mas que a gente tem que entender quais são esses momentos que a gente precisa fazer pausas, né? Nem que seja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, um dia, mas que a gente precisa ter esses momentos de descompressão, né? Senão é a gente que vai experimentar do nosso próprio remédio, né? O que a É, gente fala tanto. e você, né, Manu, especialmente aí com o teu livro e com o teu principal tema de atuação, que você olha muito para a saúde mental e física dos profissionais de saúde, né? Você disse isso, né? Que você começou te acendeu algumas luzinhas e você levou para sua terapia. E eu também, né, quando vejo que as coisas não estão legais, e frequentemente isso acontece comigo, porque já me conheço, porque eu já estou nesse processo há muitos anos, também busco ajuda, né? Também Sim. tenho a minha psiquiatra, a minha terapeuta, que olham junto comigo e falam: peraí, mas ó, aqui você está puxando muito a corda. Que dia que você vai descansar? Qual é a próxima pausa programada? Mas isso aqui que você fez, vamos olhar para o sentido disso. Vamos reconversar, né? Uhum. Para onde nós estamos indo? Por que que você assumiu essa outra coisa? Por que isso? Por que aquilo? O que que você sentiu? O que que você. é, E o que acontece muitas vezes, Manu, é que nós, profissionais de saúde, a gente tem a péssima mania de achar que a gente sabe se cuidar. Porque a gente cuida tão bem do outro, quer dizer, veja, eu cuido de um hospital, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha equipe, eu cuido do meu filho, eu cuido de tantos pacientes por dia. Você acha que eu não sei me cuidar? Claro que Exatamente. eu sei me cuidar, Eu, imagina. eu vejo isso todos os dias no hospital. É direto, Manu, isso com técnico de enfermagem, psicólogo, enfermeiro, médico, físio, enfim, médico de todos os graus, interno, residente, R1, R2, chefe, diretor, todo mundo passa por isso. Sim. E a gente tem que ter, isso é uma coisa que a minha psiquiatra fala, que eu, modéstia à parte, sinto muito orgulho desse feedback dela.
Nunca falei isso, mas vou falar a primeira vez aqui para você. É uma coisa bem íntima da nossa conversa. Que ela fala que ela acha... Ela é mais nova que eu. E ela fala que ela acha muito bonita a minha... A minha... Eu não sei se humildade é a palavra certa, mas essa minha inversão de papéis na hora que eu sento como paciente e me coloco como ouvinte e para receber todas as orientações que ela me dá de uma forma muito, sabe, aberta e assim, lá eu sou a Ana Paula. Eu sou a Ana Paula que tem várias dores, várias falhas, que está em busca de se conhecer melhor. Eu não sou a Ana Paula que conhece, que palestra, que escreveu livro, que tem podcast. Não, eu sou a Ana Paula que quer melhorar. Sim. Né? E isso é sempre... E ela sempre me traz esse feedback, assim. Ela fala, Ana, poucos médicos que estão no teu patamar profissional fazem esse movimento. Pouquíssimos, né? Então, isso é uma coisa que quem está aqui ouvindo a gente, que é profissional de saúde, que sirva de exemplo, que sirva de inspiração para que você se deixe ser cuidada, para que você se deixe ser cuidado por alguém que vai te olhar de fora, que não é você. E isso não fala sobre o que você sabe, o quanto você é experiente, o quanto você é bom. Isso fala sobre o quanto você se ama. Sim. E, Ana, ultimamente eu estava lembrando de alguns episódios que aconteceram comigo, porque eu não, tenho certeza, que de 2019 para cá eu passei por muitos desafios na minha vida pessoal e muitas transformações também, né? Que é aquela história. Todos nós temos desafios, mas se você pegar esses desafios e transformar ele de uma forma, transmutar, na verdade, ele, para que você absorva que aquilo te trouxe de aprendizado, que você pode ajudar outras pessoas, né? E quando eu tatuei essa filosofia de vida que o Joel ensinou pra gente, pessoas precisam de pessoas, eu falo que eu tatuei isso aqui para lembrar principalmente que eu preciso das pessoas, né? Porque como você falou, a gente como profissional de saúde tem muito aquela coisa da devoção, né? De que eu me dedico para cuidar do outro, os heróis da saúde, né? E eu lembrei, é muito doido porque eu tô voltando muitas coisas, assim, lembrando muitas coisas. Quando eu passei por uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia simples, minha prima me ligou e falou assim, você quer que eu compre passagem para sua mãe para ir? Eu falei, não precisa não. Aí ela me deu um puta esporro, sabe? Ela falou assim, é sua mãe, aceita que ela tá querendo ir para ir cuidar de você. Aceite ser cuidado. Cara, quando ela falou isso, eu desabei a chorar, até deu emoção agora. Eu desabei a chorar e eu não tinha percebido isso. Só agora que eu tô retomando essas memórias e que eu tô percebendo. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda e aceitar ajuda, né? As pessoas que estão próximas a você, que percebem que você está precisando, te oferecem, você fala, não precisa, não quero incomodar. E eu aprendi muito de 2019 para cá, quando eu me separei, quando eu passei pelo meu processo de internação. Fez toda a diferença do mundo eu pedir ajuda às pessoas. E aceitar. E é tão bom receber, porque você vê, de fato... Ó, eu tô me emocionando, gente. Que linda! É porque, assim, eu que moro sozinha, eu vou me emocionar. Olha só, você tá me fazendo chorar. Maravilhoso. Eu que moro sozinha e que, enfim, passei por um processo de separação que já faz um tempo, né? Antes da pandemia. Mas mexe de qualquer forma, né, assim, Manu? Tô sozinha, minha família tá longe, então a gente se apega aos amigos. E aí, nessas horas que você vê realmente quem são as pessoas que estão perto da gente, né? Que fazem diferença na nossa vida. Ai, meu Deus do céu, cadê o lenço? Então, assim, é muito bom se sentir amada, sabe? E por tantas vezes a gente não vê, de fato, quem são as pessoas importantes da nossa vida pelo simples fato de a gente não aceitar ajuda. Não aceitar ajuda, pois é. Eu fiz um post essa semana, enquanto a Manu se restabelece. Nossa, nem tô de TPM, gente. Eu fiz um post essa semana no meu Instagram, justamente sobre o papel dos amigos na minha vida, né? Não sei se você viu, mas eu tenho as minhas meninas e eu levei 6 amiguinhas delas, elas são gêmeas e elas foram 6 para casa passar o fim de semana. Inventaram lá que tinha um trabalho da escola para fazer, que eu brinco que foi um golpe, que durou 2 horas no trabalho e elas ficaram 24 horas lá fazendo farra.
E teve festa do pijama, foi uma loucura. E aí, estava falando justamente assim, o quanto eu gosto de cultivar as minhas amizades, o papel que os meus amigos têm na minha vida e vê-las também cultivando isso e eu poder Sim. estar perto, apoiando esse movimento, né? De olha, vamos trazer sim suas amigas, é importante você tê-las por perto e ver esse relacionamento crescer, cultivar tudo isso. E porque assim, Manu, quando eu tô triste é para amigo que eu quero ligar, quando eu tô feliz é Sim. para amigo que eu quero ligar para comemorar. Então assim, acho que amigo é É a um família que a gente é a escolhe, família que a né? gente escolhe e muitas vezes a gente consegue construir uma rede, sim, de apoio para as pessoas que estão em sofrimento mental, que muitas vezes não é com o marido, com a esposa, com filhos, com pai, com mãe, e muitas vezes é, sim, com amigos, Sim. né? Amigos verdadeiros, amigos que estão lá para o que você precisa. Então, que bacana que você se emocionou. Eu, quando falo dos meus amigos, também sou uma manteiga derretida. Sim, porque é isso. Eu acho que a gente está falando tanto de saúde mental e a gente entender, a gente não precisa ter. Exato. Até no meu aniversário agora que caiu, foi o único dia da semana que caiu uma tempestade. Eu falei, choveu no dia do meu aniversário, ninguém vai. Mas enfim, é isso, assim. Então eu acho que a gente precisa, assim, tirar essa capa de super-herói dos profissionais de saúde. E assim, não só para profissionais de saúde, né? Todo mundo. Pedir ajuda, eu acho que esse é o primeiro passo para você manter uma saúde mental, né, Ana? Uhum. Porque se a gente for definir saúde mental, é como a gente reage a todos esses desafios que todo mundo tem, né? Então, como você escolhe reagir a isso, né? Uhum. A gente não pode controlar o incontrolável. Então, vamos escolher como a gente vai olhar para isso e transformar isso numa coisa positiva, né? Exato. E Ana, vamos falar de burnout, porque a gente está com 41 minutos de conversa e a gente não falou do assunto principal aqui. O burnout, Ana, é esse tema que tem. Não é um tema tão novo, né? Mas é o Uhum. que eu acho que ele deu uma explodida, principalmente a partir do momento que ele passou a ser considerado uma doença laboral, né? O Brasil hoje é o segundo, não é isso? O segundo país com mais casos de burnout, só perdendo para o Japão aí. E fora que a gente sabe que o tanto que tem de Com subnotificação, né? certeza. Porque ninguém quer dar um diagnóstico de burnout, principalmente o médico do trabalho, Exato. né? É, Quando que quais são os, a gente sabe que a palavra síndrome, ela é um conjunto de sintomas. Uhum. Quais são os principais sintomas que faz você dar um diagnóstico de burnout e não só uma depressão, com muitas Uhum. aspas, né? Uma depressão, que a gente vê que também tem muitos médicos que não querem dar o diagnóstico de burnout, dão um diagnóstico de depressão, de Sim. ansiedade. Então, quais são esses principais sintomas? Quando é que você bate o martelo? Esse Tá. paciente está com burnout. Essa é uma dúvida bem importante, assim, né? E muito frequente. Então, assim, Manu, o burnout é um esgotamento mental relacionado ao trabalho. Eu acho que é a primeira grande diferença dos outros transtornos. Depressão, transtorno ansioso, que são transtornos que ocorrem em vários outros cenários da nossa vida, né? Vários outros aspectos. Então, o burnout, ele se desenvolve com a sua relação com o trabalho, seja por um excesso de trabalho, excesso de demanda, excesso de carga horária, ou uma questão de assédio no trabalho, cobrança excessiva do chefe, ou situações vivenciadas traumáticas dentro do ambiente de trabalho. Então, o grande foco, o grande gatilho tem que ser o trabalho, tá? Já a depressão e a ansiedade podem acontecer por outras tantas razões. O burnout é um esgotamento físico, mental e psíquico relacionado ao trabalho. Vamos falar um pouquinho dos sintomas para a gente tentar identificar aí quais seriam esses pacientes, né? Então, sintomas físicos: dor de cabeça constante, insônia,
dores abdominais, diarreia, ou você intercala momentos de obstipação intestinal com diarreia, sensação de bolo na garganta, taquicardia, sudorese, sintomas ansiosos, queda de cabelo, alopécia, muita gente com queda de cabelo, lesões de pele que as pessoas não identificam a causa, dermatite, né, e tudo mais. E um cansaço, uma fadiga, um cansaço que não passa. Tá? Um cansaço que a pessoa fala, eu estou exausta, eu acordo cansada e vou dormir cansada. Então, esses são sintomas físicos. Os sintomas cognitivos seria a perda de memória, falta de atenção, a pessoa não consegue manter o raciocínio, não consegue manter a atenção naquilo que ela está fazendo. Tem uma coisa que também é bem característica, assim, no trabalho, por exemplo, você é enfermeira, você chega no trabalho e você hoje demora, sei lá, 1 hora para checar todas as prescrições. Você começa a ter que fazer isso em 3, 4 horas. Você não consegue fazer mais a mesma coisa com aquele mesmo tempo. Então, a tua Sim. produtividade cai demais, né? E quem trabalha em qualquer área, né? Você demora muito para fazer tarefas que antes eram tarefas que já estavam, assim, Fáceis. automáticas para você, né? Uhum. É, Esquecimento de palavras, né? esquecimento de palavras, você troca coisas que, assim, comete bobagens mesmo no teu trabalho que antes você não cometia, né? E isso tudo vai impactando a tua vida profissional. Sintomas, então, cognitivos, né? Psíquicos, desculpa, muita tristeza, anedonia, desesperança, né? Pessimismo, tem muita gente com ideação suicida, e chega um momento de maior gravidade onde ocorre a despersonalização, onde você tem um esfriamento afetivo e você nem se reconhece mais. Você não é mais a mesma pessoa, você não tem mais a mesma alegria de viver. As pessoas falam: o que está acontecendo com você? Você está doente? Você está esquisito? Você está frio? A pessoa fica, às vezes, assim, respondona, Um grau de bocuda. irritabilidade muito Irritabilidade, grande. assim, a pessoa fica bocuda, responde mal pro chefe, tipo, não tô nem aí, pode mandar embora, entendeu? Nem sei se é para isso mesmo que eu sirvo, nem sei se eu gosto mais de ser enfermeira, né? Então isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E claro que conforme o avançar do burnout, que inicialmente é relacionado ao trabalho, é claro que as outras áreas da vida vão ser Sim, sim, com impactadas. certeza. Então, claro que a pessoa vai ter problemas em casa, problemas de relacionamento, tem gente que se separa, porque essa despersonalização, esse esfriamento afetivo também vai para dentro de casa, Uhum. né? E a pessoa começa a tratar mal marido, filhos, esposa, pai, mãe. Eu tenho uma paciente que se isolou de todo mundo, assim. Ela se isolou, ela não queria mais saber nem do marido, nem do pai, nem da mãe. Ela não tem filhos, ela só aceita o cachorro dela. Então, ela fala que ser humano não presta, entendeu? Tamanho esfriamento afetivo. Então, obviamente, está muito doente, né? Eu estou cuidando junto com o psiquiatra, psicólogo, enfim, então uma coisa muito grave. Então o burnout é uma coisa, eu acho que muito mais grave do que um transtorno ansioso e depressivo. Sim, a gente conhece alguns casos, né, de pessoas que falam isso abertamente, de pessoas que tiveram apagões, né? A Isabela fala do apagão que ela teve no ar, né? O nosso amigo Nelson, que entrou em coma, a história Ficou dele internado na é UTI. muito, muito louca, né? Porque o cérebro dele não parava de convulsionar. Então, a convulsão já é um estágio grave ali, né, do burnout. E dando uma palestra lá em Goiânia, eu também, o cara que me contratou, inclusive, para dar a palestra, ele ficou bem tocado quando eu falei, que eu citei a história do Nelson lá, e ele se identificou na hora. Ele também teve um apagão, ele entrou em coma. Ele falou que só sentia que estava passando mal e ligou para o médico e falou: Olha, estou esquisito, preciso que você me veja. E ele entrou em coma. Ele fez uma hipoglicemia muito severa e que, enfim, juntando tudo, depois eles viram que era burnout, porque ele estava numa sobrecarga de trabalho absurda. Uhum. E então, assim, identificar esses sinais precocemente, né, Ana? Buscar ajuda o quanto antes para que isso não chegue lá na frente. Sim, eu tenho uma amigona que eu tô muito de olho nela, porque ela já me relatou alguns apagões, do tipo assim,
Saí, entrei no carro e, tipo, não sei pra onde eu vou. Tipo, onde é que eu tô pra onde eu vou, sabe? Uhum. Não dorme. Então, e aí você tocou nesse assunto, é muito importante, né? Assim, uma coisa que as pessoas me perguntam, como faz para sair desse quadro, né? Ou se eu acho que eu estou chegando lá, como é que eu faço para não entrar? Eu não tenho dúvida que assim, o principal ponto é o sono. É o principal divisor de águas. Porque quando a gente vê pessoas com quase burnout, mas que priorizaram o sono, essa pessoa consegue voltar. Sim. A pessoa com quase burnout, que dorme mal, a vaca vai pro Dorme mal. E brejo, dorme mal, bem mal. tá? Então, gente, se você tiver que escolher uma coisa para cuidar, ai, Ana, eu não consigo fazer atividade física nesse momento, eu não consigo comer direito, eu não consigo ter pausa de hora de almoço, porque eu como uma coxinha na frente do computador para continuar trabalhando. Tudo isso está errado, tá, meu povo? Tudo isso está errado, mas vamos combinar que a gente até tolera. Não, Ana, eu não posso parar de trabalhar 12 horas por dia porque eu tenho um projeto para entregar. Tá bom, a gente até vai fingir que tá tudo bem. Mas durma bem. Existe o mundo real e o mundo real, o mundo ideal e o mundo real, né, Ana? Exato. E essa pessoa, inclusive, eu falei para ela, cara, busca o médico, porque eu acho, no meu olhar de fora, que nesse momento você precisa de uma medicação. Uhum, Porque você não tá conseguindo dormir, uhum. né? Tipo, ela me manda, às vezes, assim, aquele gráficozinho do sono, que eu falei, bota o relógio pra gente ver como é que Sim. tá esse sono. Cara, ela dorme 15 minutos de sono profundo na Pelo noite. amor de 20 minutos, Deus. 40 minutos no máximo, assim. O dia que ela dorme 1 hora de sono profundo é uau. Não, não, Manu. Acorda a noite E vai inteira, dar assim. ruim. Vai Vai dar dar ruim. ruim. Então, agora ela começou a priorizar mais a atividade física, que eu tô ali cutucando. E assim, e aí eu já vou entrar numa outra pergunta que eu faço para você, né? Porque essa pessoa, ela, tipo, quanto mais ela trabalha, mais ela ganha, porque ela trabalha com vendas. Uhum. O telefone dela não para, porque é uma área que ela não pode simplesmente ignorar. Você, com os dados que você tem hoje, os autônomos, os profissionais autônomos que misturam ali a vida pessoal com a vida profissional, porque eles que gerenciam o próprio tempo, tem maior chance de ter burnout? Eles não podem nem tirar licença. Sim, Manu, assim, a gente tem, ainda não temos esse dado concreto para passar, tá? Mas sim, é algo que a gente especula, que a gente ouve. Eu gosto de trazer sempre dados baseados em pesquisa e tal. Eu não tenho esse dado, um número para te passar, tá? Mas sim, a gente sabe que profissional liberal tem uma chance gigantesca de desenvolver burnout justamente porque trabalha a hora que quer. E a hora que quer significa quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, então eu não preciso parar, porque eu preciso ganhar. Né? Eu quero faturar mais e mais e mais e mais. Aí eu tenho duas coisas, dois conceitos aí para falar sobre isso. Primeiro, ninguém pode trabalhar o tempo todo. O trabalho não pode ser a vida de ninguém. Ninguém. Essa conta não fecha. Nós não fomos feitos para trabalhar. Nosso corpo, nosso cérebro, nossas células estão no mundo analógico. A gente precisa de pausa, tá? A gente não dá conta dessa hiperconectividade que nos foi imposta através da internet, do celular, do mundo na palma da mão. A gente não foi preparado para isso biologicamente. Nosso corpo talvez precise de milhares de anos para a gente estar preparado para isso. Acredito na teoria da evolução, mas que com certeza não acompanhou a teoria da tecnologia, tá? O avanço da tecnologia, quer dizer, não é teoria. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, profissional liberal, eu acho que a gente precisa ter uma questão, Manu, que é um conceito que eu ouvi a primeira vez com o Thiago Godoy, marido da Isabela Camargo, que trabalha com a psicologia financeira, que, aliás, é um cara fantástico para você trazer aqui. E o Thiago falou para mim no meu podcast, no podcast ou num... Enfim, acho que foi no meu podcast, que ele falou sobre o conceito da suficiência, sabe? Que é uma coisa que hoje em dia, Manu, a gente acho que está perdendo um pouco a mão. Uhum. Sabe? Essa busca, essa coisa meio maluca que se tornou a nossa vida,
por atingir, Ostentar. ostentar, atingir muitos R$ 1.000 na conta bancária, atingir o primeiro milhão até os 30 anos, e porque é muito fácil ganhar dinheiro na internet, e vendem pra gente uma facilidade que muitas vezes é falsa, e a gente sabe que é falsa, né, minha amiga? Oh, Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, assim, sabe? Quando que é suficiente? Quando que aquilo que eu tenho passa a ser suficiente e eu consigo olhar para minha casa, para o papel de parede que eu já tenho? Quando o Tiago falou de suficiência, eu cheguei na minha casa, eu tive vontade de chorar. Porque eu olhei para tudo aquilo com um outro olhar. Eu olhei para o meu lavabo e eu falei, cara, esse lavabo era o lavabo que eu sonhava. Que eu sempre sonhei em ter um apartamento com um lavabo desse, com esse papel de parede. E eu nem olho para esse lavabo, eu nem entro nesse lavabo para ver o cheiro que tem que eu comprei lá sei lá de que loja, até esqueci, um cheiro maravilhoso. Porque não dá tempo de eu curtir aquilo que eu sim. tenho. O meu sonho sempre foi ser mãe de gêmeas. Eu tenho as minhas gêmeas em casa o tempo inteiro e eu tô sempre em busca de algo a mais que eu nem sei o que é esse algo a mais. Exatamente. E isso foi motivo de terapia, muitas sessões, e continua sendo, aliás, você me deu uma ótima ideia, amanhã eu vou falar disso com ela, porque é isso, né? Quando que tá bom? Mas aí a gente volta pro autoconhecimento, né, Ana? A gente pode falar aqui de sintomas, de tratamento, de números estatísticos, e a gente vai sempre voltar pro quem sou eu? O que que eu quero? Porque a gente foi incentivado a querer o que o outro tem, a ser o que querem que a gente seja, e a gente se perde, chega nesse momento louco aí, depois dos 40 anos, a gente entra numa crise existencial, né? De tipo, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu quero daqui a 5 anos? Onde eu quero estar? O que que eu quero que, quando eu morrer, quero ser lembrada como? Então, qual o significado que eu estou dando para minha vida? Eu estou dando valor às minhas pequenas conquistas, né? Porque é isso. Ah, fazer 1 milhão é fácil. Ah, ter a casa dos sonhos. Ah, pousar. Tem gente alugando carrão para tirar foto para botar na internet. Alugando bolsa, alugando carrão, alugando surreal, mansão né? em Alphaville para parecer que é dela. Exatamente. Então, assim, qual é o teto? Isso eu nunca vou esquecer do Murilo Gun, que é um cara que eu Maravilhoso. adoro. Ele falou no podcast com o Joel que chegou um momento de conquista financeira que ele e a mulher pararam e falaram assim: qual é o nosso teto? Para saber não só quanto mais eles iam trabalhar e o que passar daqui, o que transbordar, o que eu vou fazer com isso? O que adianta eu estar acumulando milhões, bilhões, que eu não sei nem se eu vou usar, e tanta gente aí precisando? Porque vamos colocar um teto e a partir do o que transbordar, vamos ajudar as pessoas, Uhum. né? Porque é isso também, né? Cada vez mais eu percebo o quanto a gente tem que ser coletivo. Porque aqui gente, o planeta Terra é um pontinho no meio do nada ou do tudo, né? Aí a gente vai entrar no assunto mais subjetivo. Então, assim, não adianta eu achar que a Manuela é só a Manuela. E a minha conta bancária e as coisas materiais que eu tenho, né? Se isso não for para fazer sentido para outras pessoas e ajudar outras pessoas, que sentido tem a nossa vida? Uhum. Né, Ana? Enfim, eu tô querendo voltar para o assunto, mas a gente vai quebrar aqui para vocês pensarem. Vamos deixar essa reflexão aí para vocês fazerem, né? Nesse momento da vida de vocês, quem vocês são para a gente retomar nossa saúde mental, para a gente estar alerta à nossa saúde mental, a gente precisa voltar para o básico de quem a gente é, quem eu sou, o que eu quero para minha vida, o que eu quero deixar de legado para, enfim, né? Mas voltando pro assunto do burnout, e aí pulando para. Tô aqui tensa com o relógio, vou passar só um pouquinho, pode? Só um Pode, pouquinho? pode. Eu vou passar do burnout, Ana, e falar, né? Existem outras doenças, né? Outras patologias que a gente está vendo tanto em alta, aí, TDAH, e os números de suicídios que só aumentam. Eu li uma matéria que eu fiquei bem assustada, que eu até postei hoje no meu Instagram, que as tentativas e pensamentos suicidas aumentaram 367% dentro das empresas este ano. Meu Deus.
Depois eu te mando essa matéria. E semana retrasada, eu encontrei uma amiga que eu não via há anos, que me relatou uma tentativa de suicídio e, assim, me deixou bem assustada, porque ela era uma pessoa que eu jamais pensaria isso. E eu tenho visto cada vez mais histórias, relatos de tentativas de suicídio, e enfim. Mas eu nem vou entrar muito no assunto suicídio, senão a gente não vai sair daqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso de medicação, Uhum. né? A gente vê se, por um lado, a gente vê as pessoas que têm medo de usarem medicações, né? Assim, os psicotrópicos da vida, por medo de vício, por medo de efeitos colaterais, mas, por outro lado, a gente tem aí, né, um uso excessivo, não só de automedicação, mas eu acho, e aí é achismo puro, eu quero que você fale disso, de também uma prescrição excessiva dessas Uhum. medicações, porque agora todo mundo tem TDAH e todo mundo precisa de Todo Venvance, mundo é do espectro né? autista e tem TDAH. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso de medicações, né? Uhum. Os riscos, principalmente os riscos das automedicações. Bom, a automedicação, assim, gente, é um absurdo, né? A gente falar que hoje em dia, com tanto conhecimento, a gente já falando disso abertamente, porque, sabe, antigamente, na época alguns anos atrás, quando não tinha tanta informação, televisão, internet e tal, as pessoas não tinham muito acesso, né, a médicos, a tantas possibilidades. Então, pegava lá o remédio que estava da comadre, do vizinho, do pai, da mãe e tomavam, né? Experimenta esse aqui para dormir, experimenta esse aqui para dor de cabeça, tudo bem. Hoje em dia, com tanto acesso, com a telemedicina, com, enfim, tantas possibilidades, hoje em dia, assim, desculpa, é uma burrice você fazer automedicação, assim, é um absurdo, né? Assim, eu acho que é, e isso a gente vê muito comumente em pessoas com nível de escolaridade alto, Opa, tá? Porque não pensa que é a pessoa simples, analfabeta, que se não. automedica, não. Esse geralmente vai no postinho de saúde, passa pelo médico para saber o remédio certo para ele tomar. Quem se automedica é quem acha que leu o Google e sabe alguma coisa de medicina Sim, tem gente que e de chega no médico já com farmácia. o Com diagnóstico certeza, pronto. ó, eu quero tomar Venvance, porque eu li aqui que Venvance vai melhorar meu foco, minha concentração, meu não sei o quê. Bom, se ele foi no meu consultório, ele perdeu a consulta, eu devolvo o dinheiro para ele, ele que vá procurar um médico que assim o faça. Mas eu não estou lá para isso. Infelizmente, sim, a gente tem, hoje em dia, em todas as áreas, profissionais, e tem gente que prefere se livrar logo do problema, que é o paciente, no caso, e prescrever o remédio que o paciente veio exigir. Em geral, ele veio exigir, então, um estimulante do sistema nervoso central, hoje em dia muito comum, porque tem essa hoje panaceia, essa coisa de todo mundo tem déficit de atenção e todo mundo acha que tem que tomar Venvance, Ritalina ou Concerta, porque são remédios que, além de melhorar o foco, ele vai te emagrecer, ele vai te deixar mais alerta, ele vai melhorar a tua performance e a tua produtividade. Muito bem. Mas o que ninguém te fala é que ele vai piorar as suas crises de ansiedade, pode te gerar um transtorno de pânico, pode te gerar crise epilética, crise convulsiva, pode te gerar um distúrbio de sono grave, alucinações e surto psicótico. Então, isso ninguém te conta, né? Isso a Globo não mostra. Então, eu acho que com esses exemplos, acho que a gente fecha bem Não, essa tua pergunta. e fora que é assim, né, Ana, é a mistura do, assim, isso a gente pode falar porque isso é matéria, né? O Venvance virou moda na Faria Lima e aí a galera toma Venvance para produzir, toma Rivotril para dormir e chega no final de semana assim, top de álcool, né? Então, assim, é uma Exatamente. combinação muito perigosa. Não, aí pior, não toma Rivotril, porque Rivotril falaram que causa dependência. Ele toma Zolpidem. Zolpidem. Zolpidem, que, ai, meu Deus do céu, né? A indústria vendeu pra gente há uns 20, 15 anos atrás como a oitava maravilha do universo, que viria para quebrar os benzodiazepínicos e que através do Zolpidem seria só um indutor de sono e ninguém mais ficaria dependente. Balela, já está comprovado que não, que Zolpidem causa, assim, muita dependência, declínio cognitivo, alucinação, confusão Sim. mental. Já foi tema até de uma De matéria que matéria. ficou incrível do Fantástico. Mesmo que você não goste do Fantástico, vai lá e busca a matéria do Fantástico Zolpidem, porque ficou incrível. Enfim, gente, eu acho que a gente
cumprir o papel aqui de passar informação, né? Que é o principal objetivo desse podcast, passar informação. Então, eu espero que tenha servido aí para alertar vocês de todas essas coisas. E, Ana, a última pergunta que eu faço, antes de terminar esse podcast, que eu sempre faço é: o que é qualidade de vida para você? Ai, qualidade de vida para mim, hoje, acho que isso vai mudando, né? Sim, Hoje, para mim, qualidade de vida é poder ter tempo. Ter tempo para poder fazer as minhas escolhas. Que é algo que eu não estou tendo da forma como eu gostaria, tá? Então, eu estou em busca disso. Em busca de ter tempo, estou no momento aí de rever tudo isso, porque para mim qualidade de vida é tempo. E aí, com tempo, eu faço melhores escolhas. Sem tempo, eu faço péssimas escolhas. maravilha. E faça seu jabá aí, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas te Legal. encontram, sua propaganda. Então vamos lá. Convido todo mundo para me seguir no @DRA, doutora Ana Paula Pena. No Instagram, TikTok, doutora Ana Paula Pena, YouTube também, doutora Ana Paula Pena Dias. Tem um episódio, eu tenho um podcast que chama Neurotalks, né? Escreve, que está disponível tanto nas plataformas audiovisual de áudio, quanto também no YouTube. Inclusive, vocês podem assistir ali o episódio da Manu, que ficou incrível. E lá no meu Instagram você tem o contato da clínica, se você quiser saber sobre o meu livro, as palestras e tudo mais. Então, Ana, muito obrigada mais uma vez. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, @manorios_AL. E para quem quiser o meu livro, A Saúde Está Doente, vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser adquirir. E também tem um link lá na bio do meu Instagram. Aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para sempre você ser avisado dos novos episódios. Então, eu agradeço a todos que assistiram até aqui e até o próximo episódio.